Olá, eu sou Carlos Peixoto. Há pouco mais de 2 meses entrou em operação o Transoeste, o primeiro corredor de ônibus rápido, que são chamados de ligeirão. Esse corredor deverá se estender por 56 quilômetros, da Barra da Tijuca a Santa Cruz. Nosso objetivo é fazer um balanço do serviço e discutir seus eventuais problemas. Aqui no estúdio eu tenho a companhia da jornalista Luciana Cabizieri. Olá, Peixoto! Vão participar desse programa o engenheiro e professor Fernando McDowell, que tem um extenso currículo profissional e foi diretor técnico e de projetos da Companhia do Metrô do Rio de Janeiro, e o secretário municipal de transportes, Alexandre Sansão. Ele é engenheiro dos quadros da prefeitura da cidade. A primeira pergunta vai para o secretário. Secretário, qual é a sua avaliação do funcionamento do BRT Transoeste até agora? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar aqui a TV Câmara, a oportunidade, o convite. Olá, Peixoto, olá, Luciano. Queria saudar aqui o Fernando McDowell, professor Fernando McDowell. E quanto à implantação do Transoeste, bem, primeiro a gente tem muita satisfação de estar implantando esse primeiro corredor de BRT da cidade do Rio de Janeiro. É um sistema que nasceu em Curitiba e que vem se expandindo rapidamente pela América Latina e por várias cidades do mundo, principalmente nos países emergentes. O caso do Transoeste, que é a nossa primeira experiência, tem sido muito gratificante, porque nós temos feito um processo de implantação muito criterioso, muito cuidadoso com as pessoas, de forma a levar gradativamente as pessoas para dentro do sistema. Nós já estamos com o trecho Santa Cruz-Alvorada implantado e carregando por dia 50 mil pessoas. Isso não é pouca coisa. Essa ligação vai contemplar o transporte de 110 a 120 mil pessoas por dia, ou seja, já estamos aí mais ou menos na metade da nossa implantação. E à medida que as pessoas vão migrando para o sistema, nós vamos aumentando a capacidade, vamos aumentando a quantidade de BRTs, vamos sofisticando mais a operação nas estações e vamos saindo desse período de testes, né, para um período mais já ajustado, onde a gente onde a gente consegue prestar um nível de serviço à população que ela merece, né? Principalmente essa população que teve sempre muita dificuldade nessa travessia da Zona Oeste para a Barra da Tijuca. Professor, o senhor que foi diretor técnico do metrô, está acompanhando o BRT? O que o senhor acha desse funcionamento do BRT até aqui? Eu fiquei preocupado, né, com a Transoeste, sob o ponto de vista do sistema operacional dele, né? Eu acho que ele pode ser mudado, ou pode ser, vamos dizer assim, muito melhorado. Porque o que acontece? Ele já teve alguns acidentes, inclusive fatais, né? E eu entendo que o secretário falou que há uma quantidade de veículos, etc. Mas ali na Avenida das Américas, você precisa levar em consideração essas travessias que vão ocorrer, né? Principalmente onde estão as interseções e onde ele para poder entrar numa estação. Eu fiquei preocupado porque precisaria... Eu até conversei com o prefeito outro dia, falando com ele, brincando com ele, falou, se um carro enguiçar ali, um ônibus enguiçar, né, como é que vai ser? Aí ele, na mesma hora, tomou lá umas providências. Eu falei, olha, de madrugada, quando os carros vierem, era bom estar tudo sinalizado, né? Na mesma hora também aconteceu. E eu acho o seguinte, poderia-se melhorar algumas coisas lá para evitar esse tipo de conflito, né, entre o sistema BRT e a própria população, porque está havendo um conflito, né, um conflito perigoso. Porque hoje ele está com 50 mil, amanhã, como diz o secretário, está com 120 mil. Se começar a sair muita gente pelas estações, você tem 6 faixas de tráfego para atravessar pelo lado direito, 6 faixas de tráfego para atravessar pelo lado esquerdo, ou qualquer um dos lados que você for. Vamos combinar que travessia na Avenida das Américas é uma loucura. Dia desse eu estava numa clínica, de um lado, que iria ir para um shopping, do outro lado, eu tive que andar um grande trecho até um sinal de trânsito para ir, quer dizer, é sempre muito difícil. Mas não é claro que... A principal linha de Bogotá, por exemplo, eles fizeram as passarelas, né, que seria uma maneira de você evitar qualquer tipo de conflito. Faz parte, porque se você deixar como está, vai ter muito mais problemas quando ele realmente estiver transportando para valer. Porque você vai ter uma quantidade de pessoas idosas, etc., que têm velocidade muito devagar, uma velocidade baixa para atravessar a via,
E é bom até o sistema não ter o controle de sinal, para não dar mais problemas do que já existe. E acho que ele vai ter que ser reformulado sob o ponto de vista de segurança naquela região. Porque você, para atravessar aquela quantidade de gente, como você vê, por exemplo, em Bogotá, né, não tem problema, eles vão lá por cima e atravessam. Eu digo a mais importante que tem lá em Bogotá. E aqui vai acontecer isso, quer dizer, achar que os sinais de trânsito sozinhos vão resolver o problema disso aqui, eu tenho minhas dúvidas se Agora, isso vai resolver. uma coisa que chama a atenção é o seguinte, eu estava andando com pessoas que não são do Rio de Janeiro, por acaso 3 arquitetos, o pessoal de São Paulo, e todos eles ficaram muito bem impressionados com a obra, com o BRT, não só a beleza das estações. Não, está bonito, não há dúvida quanto a isso. São adequações que poderiam estar surgindo para melhorar. Acho que não tem nada definitivo, né? Eu acredito que nós fizemos o metrô pela primeira vez, eu estou mal comparando, vamos supor o seguinte, se eu faço uma estação e ele, para pegar o trem do outro lado, o cara tinha que passar pelo trilho do metrô para subir a outra plataforma. Estou exagerando no que eu estou falando, mas é só para... o que a gente teve que fazer? Mezaninos, eu sei que vai ficar mais caro, é evidente, mas você tem um problema da segurança, que hoje você não é nada, já morreram algumas pessoas, né? E isso tem um custo social fortíssimo, né? Absolutamente forte. E outro detalhe importante, o problema da capacidade. Uma vez o Jaime Lerner virou, não, tem 50 mil, nós tivemos com o Jaime, falou, Jaime, não faz lá isso. 50 mil passageiros por hora, nesse sistema não dá. Se você faz uma estação com 2 lugares para ônibus, você tem que ter um sistema de headway de tal maneira que você não tenha o terceiro. Porque se tiver o terceiro, ele vai estar parado na via, né? Então, onde você põe 2, com 99% de probabilidade de não ter um terceiro, é mais ou menos o headway que está andando hoje, que as coisas estão funcionando. Mas se você reduzir muito o headway, você vai ter fila, você não tem dúvida quanto a isso, como ocorre em Bogotá. Eu queria falar primeiro a questão da segurança. Bom, primeiro a gente precisa deixar sempre claro que o BRT, diferente do metrô ou do sistema de trens urbanos, ele não é segregado, ou seja, ele não é uma via onde as pessoas não passam. Ao contrário, é um sistema assim, urbano, ou seja, a gente está dentro da cidade. É um corredor de ônibus e ele segue as normas de trânsito, né, como deve ser. Todas as estações do BRT foram projetadas e foram implantadas junto a travessias de pedestre. Todas elas. Ou seja, todos os passageiros do BRT estão contemplados com travessias, para chegar, para sair, para embarcar no sistema, né? Tivemos alguns problemas, infelizmente, sim, de acidentes. Esses problemas não foram com usuários de BRT, foram com pessoas, com transeuntes que estavam circulando na Avenida das Américas. Parece que teve até um problema com o motoboy também, que invadiu a pista. Enfim, tem problemas que são problemas absurdos, né, e que a gente atribui completamente à falta de cuidado das pessoas, né, de respeito das pessoas, que é a pessoa andar de bicicleta na faixa do BRT. Né? É a pessoa fazer Cooper na faixa do BRT. Ontem mesmo estava uma pessoa andando de skate na pista do BRT. Você tem atitudes que, enfim... Aliás, tinha um sujeito que ontem parou o trânsito aqui no centro andando de skate. Pois é, enfim, tem atitudes... Passa aí por uma questão de educação também. É uma questão de educação. No trânsito, é claro. Como as pessoas devem se comportar, não só o motorista, mas também o pedestre. Espero que ele saiba os riscos que eles correm, né? Agora, o que a gente procura evitar é o desavisado. É aquele que não sabe o risco que está correndo e que não tem a intenção de afrontar uma lei de trânsito. Ou seja, aquela pessoa que atravessa... que pega despreparada porque atravessa entre os carros, porque ela tem o costume, né, de atravessar entre os carros, para não andar mais um pouquinho até a faixa de pedestre. A pessoa atravessa entre os carros quando o sinal está fechado e quando passa para a faixa do BRT ali não tem carro parado e ali vem o BRT. E isso é nisso que a gente está concentrando todos os nossos esforços, para evitar esse tipo de situação. Fizemos campanhas esclarecedoras distribuindo folhetos nos condomínios, nas escolas, no comércio. Colocamos operação de sinalização. A faixa do BRT ela tem uma cor diferente, ela é separada por uma mureta. Mas, enfim, toda vez que você tem uma mudança no sistema de trânsito que é representativa, esse é um problema de trânsito, não é um problema do sistema BRT, né? A gente tem riscos pela mudança de comportamento que exige das pessoas. E na Avenida das Américas, como você tem um número muito grande de pessoas
tanto nos carros quanto também atravessando a via, né, pedestres, o risco, a exposição é maior, tá certo? Mas a gente vai continuar aperfeiçoando, como o professor McDowell sugeriu aqui, a segurança, estamos de olho nisso, né, porque acreditamos que isso é uma solução para o transporte do Rio. Agora, outra questão levantada pelo professor é a questão da capacidade de transporte do BRT. O Jaime Lerner tem razão, professor. Eu concordo com o professor Jaime Lerner. Porque em Bogotá, no corredor principal, que é na Avenida Caracas, né, o BRT, o caso mais expressivo do mundo, né, que é o BRT Transmilênio da cidade de Bogotá, no seu corredor principal, que é a Avenida Caracas, ele já transporta 48 mil pessoas por hora sentido no trecho mais carregado. Com que intervalo? 15 segundos é o redo entre os... Agora, vamos Quando lá. parar na estação são 20 Não, mas ou 30 olha lá, mas essa é que é a questão. Nem todos param nas mesmas estações. Você tem serviços expressos, Pois você é, tem mas lá serviços são paradores, duas faixas. você tem serviços diretos. E você tendo duas faixas, tendo faixa para ultrapassagem, você permite que, ao parar um veículo na estação, se o que vem atrás não tem que parar naquela estação, ele passa direto. E é assim que funciona. E é assim que funciona no Rio de Janeiro também. A gente tem o sistema lá em parador. Bogotá, dá fila. É isso que eu estou querendo dizer. Fila dá. Se a gente está se propondo a fazer um sistema com operação tipo metroviária, que é o que Curitiba faz. Curitiba, cada estação tem um. O Lerner insiste nisso, ele diz o tempo inteiro que é preciso metronizar o BRT. Não, eu acho que é boa ideia, é você fazer uma operação metroviária, eu acho ótima ideia, não tem nada contra isso não. O que eu tenho apenas é o seguinte, é compatibilizar isso. Você não pode ter um sistema que tenha fila. Se tiver fila, a população vai começar a reclamar, porque ela vai parar debaixo do sol, etc. Não é para ter fila, é para ter uma operação... Né? Então, o headway, você pode perfeitamente reduzir o headway, claro, você vai ter uma quantidade de ônibus, a velocidade vai lá para baixo, as filas são enormes, eu tenho fotos de Bogotá, são 5 ônibus aguardando no sistema, sai aquele mundo de gente, tanto é que eles vão passar para metrô. Então, a minha dificuldade de entender os 56 mil é um problema de cálculo, né? Porque se você não tivesse estação, fosse uma faixa seletiva tipo Avenida Brasil, é mole, não tem problema nenhum. Os 56 mil é da Avenida Brasil. Não, é justamente o número que você usou, você já deve ter lido em algum documento nosso, são da Avenida Brasil. Mas tem que ter, mas na hora que você tem estação, as coisas mudam. É isso que eu estou querendo colocar. Ele tem que parar. Tá? Ele tem que parar. No caso da Transoeste, só tem uma via, basicamente, para ele. Se você não fizer com 3 minutos e 2 por aí, 3,2, você pode criar um terceiro ônibus. Agora, se você puser 50 segundos, eu aposto aqui, deixa gravado, vai formar a fila que não tem tamanho. Então, deixa eu esclarecer um pouco mais, só para essa questão ficar bem entendida. No Transoeste, assim como nos próximos BRTs que teremos, nós temos uma faixa de tráfego para o BRT e uma faixa para o embarque e desembarque, ou seja, é possível a ultrapassagem. O serviço expresso ultrapassa o serviço parador, quando ele não tem que parar naquela estação. Na estação que os dois têm que parar, que é a chamada estação expressa, essa estação tem 2 módulos. Tem um módulo para o parador, onde cabem 2 ônibus BRT, e um módulo para o expresso, onde cabem 2 ônibus BRT. Agora, que eu entendi, ou seja, aquelas mais isso longas são reduz, para isso, né? isso aumenta a capacidade da estação e permite, como é o receio do professor McDowell, que não haja filas. É claro que pode haver uma hora ou outra um problema operacional, desregulou um pouco a operação, chegaram 3 em vez de 2, isso pode até acontecer. Tá? Agora, na média, esse sistema foi calculado para funcionar com alta capacidade, para transportar, no caso do Transoeste, 8 mil pessoas por hora sentido, porque a demanda exige isso, mas agora, no caso de próximos corredores de BRT que vamos implantar, por exemplo, Transcarioca, nós vamos transportar 32 mil pessoas por hora sentido. O Transbrasil, 56 mil pessoas por hora sentido. Esse porque vai ter 2 faixas de rolamento ao longo de praticamente todo o corredor. Tá? E linhas diretas, linhas expressas, linhas paradoras, enfim, uma quantidade de serviços grande que permite que você tenha essa frequência alta. Eu gostaria que vocês comentassem o seguinte: o arquiteto Jaime Lerner, que ex-governador, prefeito de Curitiba, reconhecido como criador do BRT, que segundo ele está implantado em 81 cidades, diz que é preciso metronizar o BRT com boa frequência, pagamento rápido, embarque fácil e faixas exclusivas. Isso tudo o Transoeste tem. Pagamento rápido, porque é cartão.
né? Você passa o cartão na catraca, você tem vários cartões, dependendo da estação você tem muitas, se a estação não tiver muita gente você tem menos, a pessoa chega, coloca o cartão eletrônico, passa na catraca, ou seja, não precisa trocar dinheiro, e espera chegar o ônibus. O ônibus chega, as portas abrem automaticamente, são várias portas, várias pessoas podem embarcar ao mesmo tempo, e como não tem um cobrador dentro do ônibus, isso é feito automaticamente, rapidamente. O ônibus fica, hoje, fica 30 segundos na plataforma, porque a gente ainda está ajustando, está testando, mas esse tempo de parada pode reduzir. No caso da Colômbia, já há casos onde a gente vê, não estou dizendo que é o caso ideal, mas é possível fazer 10 segundos, 15 segundos de tempo de embarque e desembarque. É isso? Você concorda com isso, basicamente? Não. Então, por favor, esteja à vontade. Não, veja só, eu acho que cada sistema de transporte tem sua capacidade econômica, tem sua capacidade de conforto, tá certo? Tanto o metrô, quanto o BRT, o aeromóvel, enfim, o que tiver tem que ser respeitado esse tipo de coisa. Você forçar uma brasa, porque o Jaime Lerner fala isso, mas lá ele não transporta isso. Se você entrar, Lá que o senhor está falando lá ele Curitiba. não transporta em Lá em Curitiba Curitiba. isso. Mas lá não tem ultrapassagem. Hein? Lá não tem ultrapassagem. Não, mas mesmo, olha, lá está perfeitamente funcionando. Sabe por quê? Pode pegar, entra no site da prefeitura, pega os headways, os intervalos entre ônibus, pode pegar os biarticulados, eu peguei agora, todos eles, né? Tudo é na base de ninguém chega abaixo de 3 minutos. E quando tem um só, são 6 minutos. Pode olhar lá, não sou eu que estou falando, não. Pode olhar Pinhais, pode olhar, está à disposição, é só entrar e vai verificar. Então, ele fala uma coisa aqui, mas não estou falando ele, estou dizendo, Jaime fala uma coisa aqui. Não, Jaime. Não estou falando do Jaime. O Jaime fala aqui em 50 mil, mas não transporta 50 mil lá em Curitiba. E eu acho o sistema muito bom, desde que ele seja compatível. Agora, porque o que acontece? A 9 de julho em São Paulo foi o maior sistema já feito até hoje. E é bom, né? Bom, Lá é bom. não, encerrou. É bom. Não, Isso mas é lá está funcionando lá. Eu fiquei no Não, hotel lá e mas falei, não com aquela loucura que estava batendo todos os recordes. Mas a possíveis, gente nem mas pode chamar 9 de julho de Mas isso que BRT, eu é tô um dizendo. corredor de ônibus. É um corredor de É um ônibus. corredor de ônibus. Não tem estações Não tem fechadas toda a com estrutura. Agora, pré-pagamento. eu recebi os relatórios lá de Bogotá, né? Lá são 350 milhões de pessoas que são transportadas. E dá aí uma média de 1 milhão de pessoas. Eles não falam lá, pelo menos oficialmente, se tem 50 mil, 30 mil. Isso vai depender muito do pico horário. Se você tiver uma linha 2 do metrô é uma coisa, a linha 1 do metrô é outra, né? Para você ter uma ideia, a linha 1 do metrô é que sustenta financeiramente a linha 2. Porque o pico horário da linha 2 do metrô ou dos trens de subúrbio é muito violento. O pico horário, né? Representa 20% basicamente de toda a demanda que entra num dia, né? Se você põe um shopping center, na mesma hora isso cai para 8%, né? Foi o caso de Del Castilho e assim sucessivamente. Então, essas coisas, a minha preocupação é que na Barra está liberando uma série de prédios, mas não é pouca não, é muito prédio, né? E o BRT, ele vai ter uma vida curta, você não tenha dúvida quanto a isso. Se a Barra tivesse agora parada, não vai crescer mais, etc., você pode acertar um BRT e pronto, vai ficar aí eternamente. Mas, da maneira que vem aí a quantidade de prédios, né, que está tudo já aprovado, e essa é a dúvida que eu tenho, porque isso aí vai gerar uma quantidade. E mais, lá em Bogotá, 91% da demanda do milênio é de ônibus, dos outros ônibus. Automóvel, só 2%. E táxi, 5,5%. Eu estou com relatório, se quiser posso mandar, não tem ótimo. problema. Vamos, no próximo bloco, a gente vai procurar tratar das críticas que o Lerner faz. Eu estou usando o Lerner como base para essa conversa entre a gente, porque ele implantou o BRT, ele é o criador do BRT, ao metrô. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Acontece. E a próxima pergunta eu vou fazer tanto para o secretário quanto para o professor. Se o crescimento da cidade pode comprometer a qualidade do serviço dos BRTs? Olha, nós estamos fazendo BRT justamente para que a cidade possa crescer e ganhar mobilidade, né? Deixar claro aqui, não tenho nenhum constrangimento, nenhum medo de dizer, BRT é sistema de alta capacidade.
Tá? Não se trata aqui de competir o BRT com o metrô, com o trem, ou com o aeromóvel, ou com qualquer outro meio de transporte. Trata-se de cada um assumir o seu papel. A Prefeitura, depois de décadas, assumiu o seu papel no investimento do transporte de alta capacidade, não vinha fazendo isso ao longo dos anos, vinha construindo vias expressas, aumentando a quantidade de carros na cidade, irresponsavelmente, e comprometendo a mobilidade das pessoas. Tá? Esse processo foi invertido agora. A Prefeitura está investindo num sistema que vai transportar 1,5 milhão de pessoas em 2016, que são os 4 corredores de BRTs, e que estarão integrados ao sistema metro-ferroviário da cidade. Todos os locais onde há encontro do BRT com o metrô ou com o trem, as estações estão projetadas e serão construídas para que haja integração. Integração franca mesmo, a pessoa poder passar de uma estação, de um modal para o outro modal, sem andar na rua. Uma integração franca, direta, ou seja, que vai permitir que a gente tenha uma rede de alta capacidade, aproveitando a nossa ampla rede de trens urbanos, né, suburbanos, que precisa ser aprimorada nos próximos anos. E a rede de metrô nossa, que ainda é muito pequena, né, vai ser feita a linha 4 do metrô até 2016, vai ser melhorada também a operação do metrô, vão chegar trens novos, também até 2016, que vão permitir que esses dois sistemas, né, metro-ferroviários, também sejam, também tenham a sua capacidade aumentada. Com isso, somando tudo isso, nós vamos passar dos 15% de pessoas que hoje na cidade usam transporte de alta capacidade para 60% das pessoas. Né? Isso não é pouca coisa não, em 4 anos. O importante é todo mundo assumir o seu papel. Essa discussão é ótima, porque pela primeira vez a gente está discutindo aqui qual é o melhor modal de transporte de alta capacidade, o que pode até ser uma besteira, mas é bom a gente estar discutindo transporte de alta capacidade aqui. É porque os governos estão agindo. Né? E a população está se beneficiando. A gente não está discutindo mais fazer uma rodovia, uma linha amarela, laranja, não sei o quê. Uma coisa que vai resolver momentaneamente. Que poderia ter sido um investimento em transporte transporte coletivo. Porque a gente está percebendo que não dá mais para conviver com carro, com a base carro, né? É um negócio complicado. E você, o que acha disso? Para resolver o problema de carro, você vai ter que resolver com o metrô, pelo menos nos grandes eixos da cidade. E o trem metropolitano. O trem metropolitano, ele tem 275 quilômetros de linha. Por que a gente não tem investe tanto na Central do 99 Brasil? estações. Qual é a cidade do mundo que tem algo semelhante? E por que a gente está pensando para a Barra, para a Zona Oeste, não Pois está pensando em direção à Zona Norte? Por que a gente não está agora ela retomando a Zona Norte? não, e agora ela está com Onde uma é que estão os concessionária. carros? Né? O metrô é uma responsabilidade do governo do Estado, não é da Prefeitura, a qual eu represento. Mas se nós estamos falando de reduzir a quantidade de carros, onde é que estão os carros? A gente estava falando agora há pouco. Estão aumentando a quantidade de empreendimentos imobiliários na Barra, de alto poder aquisitivo, seja para residência, seja para emprego, empresas. Né? Isso tudo gera viagem em automóvel. Né? Já é um bairro saturado em termos de viagem automóvel. Onde é que estão os carros? Se nós pretendemos tirar os carros da rua, se essa é uma das funções, por que não fazer a linha 4 para a Barra da Tijuca? Está completamente dentro desse contexto. Claro que outras linhas têm que ser feitas. Deixa eu só colocar uma coisa. Eu estou querendo mostrar a força do trem metropolitano para o subúrbio todo, a Baixada Fluminense, que tem uma dependência do Rio de Janeiro violenta. Né? Hoje você pega uma supervia, tem 150 mil só pessoas em ferrovia. Podia ter hoje quase 1 milhão, porque essa mesma ferrovia que está aí, mesma supervia, em 1984, transportava 907 mil pessoas. Quando foi passada para a concessão, estava transportando 200 mil. Hoje está indo para 600 mil, que está com uma senhora concessionária hoje, que é a Odebrecht, que está lá, e ela tem um nome a zelar, e ela não tem dúvida que ela vai dar uma guinada nesse processo. No caso do metrô, é extremamente preocupante, porque a linha 1A do metrô foi um erro, colocar um Y ali, e como agora a linha 4 do metrô. A linha 4 do metrô, ela não vai ter a capacidade que está se esperando que ela tenha, como não tem com o Y como está hoje. Você sabe por que o trenzinho para no meio sempre? Você nunca consegue chegar numa tirada só? Porque o piloto automático segura. E o rapaz diz lá, para todo mundo ouvir, estamos com um problema de tráfego. Põe mais trem. Uma questão que parece claro é o seguinte:
o professor também tem que admitir que o sistema de metrô convive com críticas. O Lerner diz o seguinte, não é possível custar tão caro, não é preciso fazer investimento tão também elevado. Concordo. É inviável para a cidade fazer isso, é melhor caminhar em direção ao BRT. Não é questão de... Olha, o mundo inteiro faz... Não é Fla-Flu, como você não, falou. não é Fla-Flu. O mundo inteiro faz metrô, tá certo? Nós fizemos metrô, preços absolutamente acessíveis, sem nenhum problema, tá? E fizemos 37 quilômetros de rede de metrô, de obras... Em quantos anos, né? professor? Nós fizemos em 4 anos, obras, 37 quilômetros. Depois, tinha que terminar em 2 anos. Eu não aceitei ser presidente, porque eu não faço sujeira com uma pessoa que eu tinha muita admiração, que é o presidente do metrô, que queriam que eu assumisse o lugar dele. Agora estou falando aqui, a gente já pode falar pelo tempo que já passou. Falando à vontade. Então, em função disso, eu pedi a demissão. Sem que ele falei com ele, não, eu falei assim, não me pergunte por quê, porque eu estou indo embora. Então, eu tinha sido convidado formalmente para assumir, como tinha mudado o governo, e eu não agi da maneira... Agi como eu acho que tem que ser agir. Então, eu saí fora. Então, o metrô do Rio, ele foi feito, linha 1, para 90 segundos de intervalo. Todo ele, 90 segundos de intervalo. 6 carros. Hoje ele está com 6 minutos e meio nas extremidades, com 5 carros. Tá, vem os novos trens aí, pode vir os novos trens. Mas tem que mudar o Y. São coisas diferentes a linha 1 e a linha 2. Não foi feito, ele não foi projetado para isso. A linha 2 do metrô foi feita, todas as plataformas, para trens de 8 carros. Todas as plataformas estão feitas para 8 carros. Por quê? Porque vai para a P5, chega na porta da Baixada Fluminense, então vai ter uma demanda, inclusive, no futuro maior do que a linha 1. Tá certo? Pois bem, 100 segundos de intervalo. Sistemas de energia que hoje você assiste aí, o metrô ficou sem energia. Como sem energia? Se o colégio está funcionando, tinha que ter energia. Se Botafogo não tem energia, colégio seguro, Frei Caneca. Como é que para tudo? Então, as coisas, na minha opinião, não estão bem. Puseram esse Y, não funcionou. Está aí, 3 anos e meio. Antigamente, você saía direto. Para você ter uma ideia, enche muita boca, a linha 1 do metrô, em 1983, que foi depois daí para frente, foi a derrocada do metrô, em 1983, transportava a linha 1 a mesma demanda de hoje. Como os ônibus do Rio de Janeiro transportavam 4,5 milhões de pessoas em 1975, 77, hoje a gente vai no armazém de dados e tem 2,2 milhões. Eu consigo um emprego no centro do Rio e tenho que alugar um lugar para morar. Bento Ribeiro ou em Barra de Guaratiba, para chegar ao centro do Rio. Do lado da Supervia ou usando lá o RT. Vamos imaginar até que até que nesse caso aí que você falou o trem, claro. Pela geografia, pela existência já de uma ligação direta. Não, vamos supor que a linha 4 do metrô esteja funcionando. Aí é diferente. Não, enfim, é diferente. É diferente. Aí é outro cenário, né? A gente vai ter que... É difícil fazer esse tipo de especulação tão antes, né? A gente se coloca, a gente se arrisca muito a fazer previsão. Eu acho o seguinte, a sorte é que as pessoas esquecem, às vezes, as previsões que a gente faz. Mas olha só, a gente já fez entrevista com um arquiteto aqui e tal, que diz o seguinte, a gente está perdendo uma boa oportunidade de olhar para a zona norte da cidade e está permitindo o crescimento da cidade em direção à zona oeste. Por exemplo, esse exemplo que você deu aí, eu acho que seria através da Supervia, até pela distância. Tá? A Supervia funcionando bem, não tenha dúvida que você vai pelo trem, né? Que é rápido. Parece que ela está bem melhor, né? Em 2016, por exemplo, uma pessoa que mora em Santa Cruz e trabalha na zona sul da cidade, são muitas, né? Muitas pessoas que fazem isso todo dia, vai ter as duas opções. Vai poder pegar um trem até a central e dali pegar um metrô para a zona sul, ou então pegar o BRT até o metrô no Jardim Oceânico e dali chegar à Zona Sul. Vai ter essas duas opções. Qual vai ser o mais rápido? Eu confesso que eu não tenho esse número na cabeça, mas tendo as opções já é uma coisa... Né? Hoje, quais são essas opções?
né, engarrafamento. Eu moro no Jardim Oceânico e as pessoas da Barra ficam com a sensação de que perderam uma faixa de trânsito, sobretudo quando se dirige a... E perdeu mesmo. Não tem a sensação, não perdeu mesmo. Reclamam, as pessoas estão reclamando. Puxa vida, não tem mais... Tiraram a faixa aqui do carro, nós estamos mais engarrafados. O trânsito na Barra está num momento complicado, né? É verdade. Enfim, por isso que a gente tem que correr contra o tempo. Não só na Barra, mas em muitos outros lugares da cidade, tem que correr contra o tempo. O tempo perdido, né? Nós estamos aqui há 3 anos e 6 meses. Né? Nós fizemos com muito esforço, né, com responsabilidade e dedicação aquilo que não foi feito há décadas, que é a Prefeitura trabalhando no transporte de massa, transporte de alta capacidade. Começamos por um dos piores gargalos possíveis, que era a ligação de Santa Cruz e Guaratiba para a Barra da Tijuca. Milhares de pessoas faziam isso todo dia e faziam no engarrafamento, demorava 2h30, para achar que isso é um absurdo. 2h30 para ir, 2h30 para voltar, olha o tempo perdido dessas pessoas. O tempo podia estar dormindo, fazendo um churrasquinho, jogando futebol, namorando. Está estudando. Estudando, enfim, fazendo uma série de outras atividades perto de casa e estava ali perdendo no desconforto do trânsito. O que a gente fez foi inverter isso, fazer com que esse tempo de viagem caísse à metade, né, e dar mais conforto e segurança para as pessoas. Secretário, o senhor olha hoje assim, o mapa do trânsito no Rio, e eu acho que em algum momento o senhor deve até achar que tem alguns abacaxis aí. Quais são os maiores abacaxis que vocês estão convivendo hoje? Perimetral, Barra, onde é? Você está falando de trânsito especificamente? Sem dúvida nenhuma, a Barra da Tijuca, até pelas intervenções, né, as obras que são necessárias. Né? Tem que fazer o metrô, E ali você tem, né, que ter soluções para o trânsito enquanto as obras são feitas e conviver com essa realidade. Né? Já estava saturado o trânsito lá, ficou pior, nós reconhecemos isso. Né? Há outros lugares da cidade, enfim, a Avenida Brasil continua sendo um grande problema. Para isso nós temos também um projeto muito relevante, que é o Transbrasil, que é o BR Transbrasil, que vai transportar 900 mil pessoas por dia, tá certo? Isso é mais do que o metrô transporta hoje. Isso é mais do que a PV transporta. Para colocar nos trens. Resolveria muito o problema da Avenida Brasil. O trem resolveria, por incrível que pareça. Pois é, eu imagino isso. Se o senhor tivesse recursos disponíveis à vontade, para onde o senhor faria metrô nessa cidade hoje? Está precisando de uma linha ali? Eu faria metrô com preço, evidentemente, mais acessível, né? Porque eu queria só te dizer o seguinte, nós fizemos um levantamento, para fazer um metrô em Copacabana, etc., nós fizemos todo um estudo de todos os métodos construtivos em detalhe, né? E aí você vai ver que os custos do metrô não são assim tão aterrorizantes, né? Aí está meio aterrorizante, não sei qual é o problema, mas o metrô poderia ser bem mais econômico para fazer, pelo menos igual ao de São Paulo, tá? Ou semelhante ao de São Paulo. Então, o metrô ele poderia ser feito à medida que nós aqui na cidade, o metrô, no fundo, passa a ser mais barato. Você vai dizer, pô, mas que paradoxo é esse, né? Mais barato porque nós precisamos de uma rede de metrô menor do que a rede de São Paulo, por exemplo. São Paulo é uma cidade radial, né? Nós somos uma cidade linear e que lá no subúrbio é mais ou menos assim como está a minha mão, os trens, né? Eles vão abrindo assim para poder entrar. Mas se você pegar uma cidade como Paris, que é uma cidade radial, você tem que fazer linha norte-sul, leste-oeste, pontos cardeais, anel interno, anel externo, como São Paulo tem que fazer. Nós não, nós temos esses corredores, que as transversais, sim, são as mais importantes atualmente a serem feitas, que hoje estão sendo feitas com BRT, né, no caso da Transcarioca, que na minha opinião deveria... Essa é uma linha, por exemplo, que era prevista para metrô, a Transcarioca. A Transoeste não, mas a Transcarioca era prevista para metrô. E integrando com os trens de subúrbio e o próprio metrô. Esse era o plano da Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro. E você tendo os trens funcionando bem e o metrô funcionando, você pode ter BRT, pode ter o que ele fez, que isso aí eu achei interessante, que é o próprio BRS em Copacabana, deu um resultado razoável. A única coisa que eu já falei lá, até no conselho da cidade, é que eu disse o seguinte, vem cá,
você abaixa os custos dos ônibus, né? E por que isso não reflete na tarifa, né? Isso aí é que é uma coisa que precisava ser revista, dar uma olhada, porque isso é importante. Eu expliquei, foi revertido em ônibus melhores. São os ônibus de piso baixo, de motor traseiro, de suspensão a ar e câmbio automático. Esses ônibus que já estão circulando no BRS desde então, em uma quantidade bastante interessante, custam o dobro de um ônibus comum. Esse ônibus aí com motor dianteiro, chassi de caminhão, câmbio manual. Tá hein? 900 mil. Não entendi. Esse articulado está por 900 mil. Esse articulado aqui custa 900 Não, mil, tá mais ou menos 1 milhão. Mas eu estou falando do ônibus de piso baixo, como o padrão. O ônibus padrão, ele custa o dobro do que custa um ônibus urbano comum. Isso só foi possível graças à economia proporcionada pelo BRS. Se fosse calcular isso para a tarifa, o BRS de Copacabana não ia afetar a tarifa da cidade inteira. Tá? Isso é muito pouco, a questão aí é de proporção. Mas se naqueles lugares onde é feito investimento, onde se ganha velocidade, redução de consumo, né, redução de frota, você reverter isso em benefício da população para o conforto. Porque também a questão não é só a tarifa do Rio não é cara. A questão é, temos o bilhete único, não é a tarifa é mais barata do que em muitas capitais do Brasil, né, que dirá do mundo, né, e não temos subsídio para isso. Quer dizer, a gente consegue manter uma tarifa acessível. E as pessoas não querem só a tarifa. As pessoas querem também conforto, qualidade. Então a gente também tem que investir nisso. O que falta para que num ônibus desse padrão tenha ar-condicionado? A frota toda de ônibus a questão do ônibus com ar-condicionado nós vamos resolver. Tá? Isso foi uma coisa mal resolvida no passado, tá? Que se autorizou que os ônibus com ar-condicionado tivessem tarifas diferenciadas, que é um absurdo. Não é para ter tarifa, tem que ser uma tarifa só. Tarifa modal que pague o sistema todo para um ônibus que tenha o padrão de qualidade e conforto que a cidade do Rio merece. Isso significa ter ar-condicionado também. Você vê que o BRT tem ar-condicionado. Né? Esses ônibus de piso baixo ainda não tem, porque a política do ar-condicionado não está resolvida para a frota como um todo. Nós fizemos a licitação, fizemos os contratos de concessão e dentro desses contratos nós vamos estudar o reequilíbrio desses contratos para que todos os ônibus da cidade tenham ar-condicionado nos próximos anos. Deixa eu colocar isso agora na tarifa. Eu tive a oportunidade de fazer o plano B das Olimpíadas. Hoje eu posso falar, e eu tenho ordem que posso falar. O plano B das Olimpíadas. Então analisei Transcarioca, que não tinham outros nomes, não tinha ainda, alguns ainda não estavam com esses nomes. Né? E fiz todas as tecnologias em cada sistema, engenharia financeira, etc, etc, etc. O que eu posso dizer é que, à medida que você tem um sistema de ônibus articulado, tá, você pode ter uma tarifa menor. Com o BRT, ainda menor ainda. Na Colômbia, para você ter uma ideia, 30% baixou o consumo de combustível, né, porque você não anda no congestionamento, são benefícios, né, que você tem. Então, quando você põe isso no papel, eu fiz uma análise com uma equipe, inclusive a Fundação Getúlio Vargas estava trabalhando naquela época, mas nós é que fizemos todo o trabalho, e fui defender lá no esporte, né, no Ministério do Esporte na época, como o plano B. E esse plano B foi levado em consideração desde o HSST, o trem de levitação magnética, o BRT, o aeromóvel, o VLT, veículo leve sobre trilhos, e o próprio metrô, né? Então foi feita uma análise completa desse troço, está à disposição, são 5 volumes, não pelo peso, mas volumes da seguinte maneira, um diagnóstico da cidade, né? Depois todas as engenharias financeiras de todas as tecnologias em cada corredor do Rio de Janeiro, tá certo? Como se fosse amanhã fazer uma concorrência para entregar à iniciativa privada. Quer dizer, não foi um negócio assim teórico e tal, coisas que eu fiz aí. Eu posso falar que eu fiz todas as concessões do Rio Grande do Sul, o próprio Jaime Lerner, como governador, me telefonou, me contratou para fazer, fiz para ele, está lá funcionando, está operando. Então, água e saneamento da região dos lagos, Via Lagos, né? Linha amarela, e fiz também todo esse trabalho. Quer dizer, o que eu estou querendo mostrar é que não é uma coisa teórica só, não. É uma coisa feita para ser colocada em prática, através de parceria público-privada. Então, o BRT, o poder público é obrigado a colocar 95% dos investimentos.
né? Como o metrô tem que colocar 85% dos investimentos. O aeromóvel tem que colocar 30% dos investimentos, porque ele é um sistema mais barato, tem um custo operacional mais em conta do que esses outros sistemas. Então, isso foi feito, até para mim foi uma surpresa, o próprio aeromóvel, que é nacional, né? E aí fizemos um trabalho. Por isso é que eu estou falando que quando você faz com um ônibus comum é uma coisa, quando você faz com um ônibus articulado é outra. Tá? Há uma redução de custos operacionais, sim. Para a mesma demanda você tem redução de custos operacionais. É isso que eu estou querendo colocar. Não estou falando da boca para fora. Mas quem quiser, a gente pode sentar, mostrar o trabalho, como é que foi feito. Só por isso. O nosso tempo está se esgotando. Secretário, eu gostaria que o senhor pudesse estar encerrando, dizendo alguma coisa. Sim, só para não ficar também sem um debate essa última questão, eu acho que a gente acha que qualquer tecnologia de transporte de alta capacidade é bem-vinda. Só que para uma cidade como o Rio de Janeiro, de 6 milhões de habitantes, com a importância que tem e com o calendário que tem, a gente não pode aqui se dar o luxo de testar soluções novas. A gente tem que importar soluções já testadas, né? Então, o aeromóvel, por exemplo, ele tem que ser testado em cidades menores. Foi pouco testado ainda no mundo, tem poucas cidades ainda que implantaram esse sistema, e se é uma tecnologia brasileira, queremos ver isso testado em cidades menores, ver o comportamento disso, ver na prática, de fato, qual é o custo-benefício, né? O custo operacional, a segurança, a manutenção, né? Tudo isso. O tempo para fazer uma obra dessa, ganhar expertise, e aí sim a gente trazer para uma cidade como o Rio de Janeiro. Professor, advirto que vai ter tréplica. O aeromóvel está há 23 anos em operação em Jacarta. Transportou 90 milhões de pessoas sem um acidente. Não sou eu que digo, são os jornais, os editoriais de lá. Na época, eu estava na União Internacional de Transportes Públicos, mostrei esse sistema brasileiro, porque eu peguei o meu pessoal do metrô na época, mandei lá para ver tudo, estudar, ver o que o cara estava fazendo. É natural. E é um sistema que, por exemplo, ele tem a mesma capacidade do monorail, sendo que o carro dele custa $1.400.000 e o do monorail custa $2.400.000, né? Um é real, o outro é em dólar. Então, que São Paulo preferiu, né? O monorail, está fazendo monorail. Então, nunca morreu ninguém, né? Está todo ele operando há 23 anos. Tentaram tirar ele, não sou eu que estou dizendo, é só entrar nos jornais lá de Jacarta, né? E tentaram tirar ele, né, para colocar monorail. A população não só não deixou, como os editoriais de jornais diziam assim, poxa, se um sistema tão barato de custo de operação tem um desempenho semelhante ao metrô, semelhante, porque ele trabalha com, se você fizer uma distância grande entre estações, você trabalha com ventilação e sucção. Então o desempenho dele é basicamente uma aceleração reta. Os outros vão caindo a aceleração, como o automóvel também cai. Ele não, quando isso aqui ficar longe, cairia, né? Mas como tem a sucção, então funciona. E você compra o ventilador, basicamente quase o telefone, vamos dizer, todo ele em piloto automático, né? E nós vamos agora, o nosso projeto foi aprovado pelo Tribunal de Contas do Estado, por unanimidade, né? E está agora em concorrência, mas concessão, 100% concessão. O governo não está pondo um único tostão. Bom, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, Peixoto. Eu que agradeço também. Bom, obrigado, Fernando. Obrigado você também. Bom, Luciano. Meus agradecimentos aos dois, e vale lembrar que esse programa está disponível no portal da Câmara na internet. Até a próxima.